TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Olá, boa tarde Brasil, boa tarde mundo. Já chega de suspense, né? Sejam bem-vindos à nossa casa nova. Pode vir chegando, fica à vontade, esse lugar também é seu. E que satisfação poder estar à frente desse telejornal há quase 2 anos, né? Daqui a pouco, em agosto, faz 2 anos. E que satisfação poder migrar para mais uma fase desse telejornal. Depois de 2 meses, em um estúdio improvisado, finalmente estamos aqui em nosso estúdio com um novo cenário. O que você achou com esse cenário maravilhoso? E estamos aqui para trazer a notícia para você. Vamos aqui para essa câmera, porque agora a gente vai ver os destaques do BTM de hoje. O comitê do governo com exportadores vai discutir a tarifa dos Estados Unidos, definir estratégias de negociação e reversão das tarifas de 50% de Trump. Frigoríficos de Mato Grosso do Sul paralisam produção de carne destinada aos Estados Unidos após o tarifaço de Donald Trump. PGR pede que STF condene Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O empresariado manda recado ao Centrão de que está irritado e quer distância de Jair Bolsonaro. China denuncia coerção após Donald Trump ameaçar taxar aliados da Rússia. Maratonista indiano mais velho do mundo morre aos 114 anos em acidente de trânsito. E também você vai descobrir 6 benefícios da banana e um alerta. É a partir de agora, no novo Boa Tarde Mundo, que só está começando. Rodou vinheta, inclusive, você gostou da nossa vinheta nova? A gente já iniciou o Boa Tarde Mundo de hoje, falando para você que a Procuradoria-Geral da República pediu ontem, terça-feira, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa armada e golpe de Estado. O político de extrema-direita e seus supostos cúmplices podem pegar cerca de 40 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República solicitou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa armada e golpe de Estado em um caso que desencadeou uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Após vários dias de interrogatórios, a PGR reafirmou a alegação de que Bolsonaro e 7 de seus ex-subordinados mais próximos tentaram garantir a permanência autoritária no poder por meio de tentativas de ruptura violenta da ordem democrática. Isso teria ocorrido após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações estão em um documento oficial divulgado nesta manhã. O texto pede a condenação pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes relacionados a danos ao patrimônio público. O julgamento contra o líder de extrema-direita foi condenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamou o processo de caça às bruxas e anunciou tarifas de 50% sobre as importações brasileiras a partir de 1º de agosto. O destino do ex-presidente e de seus ex-colaboradores agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que também está sob ameaça de sanções de Washington por suas decisões contra as plataformas de rede social americanas. Bolsonaro e seus supostos cúmplices podem pegar cerca de 40 anos de prisão. O ex-presidente alega ser inocente e perseguido, mas perante o STF, ele reconheceu ter considerado um dispositivo constitucional para impedir a posse de Lula. O plano fracassou devido à falta de apoio dos comandantes das Forças Armadas. A China criticou o que chamou de coerção, que não leva a lugar nenhum,
após o presidente Donald Trump ameaçar impor tarifas severas aos parceiros comerciais da Rússia. O líder americano afirmou que vai seguir com o plano caso a ofensiva russa na Ucrânia não seja interrompida dentro de 50 dias. Uma coerção que não leva a lugar nenhum. Foi assim que a China classificou nesta terça-feira a ameaça do presidente americano Donald Trump de impor tarifas severas aos parceiros comerciais da Rússia. O líder americano afirmou que vai adotar a medida caso a ofensiva russa na Ucrânia não seja suspensa dentro de 50 dias. A China se opõe firmemente a todas as sanções unilaterais, ilegais e à jurisdição de longo alcance. Não há vencedores em uma guerra tarifária, e a coerção e a pressão não resolverão os problemas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, teve um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. O diplomata russo está em Pequim para participar de uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, uma iniciativa apresentada pelos chineses como contraponto a blocos ocidentais como a OTAN. Lavrov chegou à China após uma visita à Coreia do Norte, onde recebeu garantias de apoio na guerra contra a Ucrânia. Pequim é um aliado diplomático e econômico da Rússia e afirma ser neutro no conflito, mas nunca condenou a ofensiva russa nem pediu a retirada das tropas. O governo chinês ainda acusa os países ocidentais de prolongarem a guerra ao fornecer armamentos à Ucrânia. Mudando de assunto agora aqui no seu Boa Tarde Mundo, e olha, o indiano Farruja Singh, considerado o maratonista mais velho de todo o mundo, morreu aos 114 anos em um acidente de trânsito. A informação foi divulgada pelo biógrafo de Silva nas redes sociais. Morreu Farruja Singh, considerado o maratonista mais velho do mundo. O atleta, nascido na Índia e de nacionalidade britânica, veio a óbito nesta terça-feira após ser atropelado por um veículo no estado de Punjab. Singh nunca apresentou uma certidão de nascimento, mas sua família alega que ele nasceu em 1º de abril de 1911, quando a Índia ainda fazia parte do Império Britânico. Pela falta de documentação, o livro dos recordes Guinness não pôde conceder a ele o título oficial de maratonista mais velho do mundo. Apelidado de Tornado de Turbante, Singh se tornou uma sensação quando decidiu correr aos 89 anos. Ele carregou a tocha olímpica em 2004 e 2012 e correu maratonas completas até os 100 anos de idade. A última corrida do indiano foi aos 101 anos, uma prova de 10 km na Maratona de Hong Kong de 2013. Na época, completou a distância em pouco mais de 1h30. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o descreveu como um homem extraordinário por sua personalidade única e pela forma como inspirou os jovens. Em nome de toda a equipe da TV Mundial, desejamos nossos consolos para a família do maratonista. E agora seguindo não, a gente vai para um intervalo rápido. E a seguir aqui no Boa Tarde Mundo, você vai ver que um comitê foi criado do governo com exportadores, vai discutir uma tarifa, a tarifa dos Estados Unidos e definir estratégias de negociação e redução das tarifas de 50%. E também, empresariado manda recado ao Centrão do que está irritado e quer distância de Jair Bolsonaro. O intervalo é rápido, a gente volta já. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando.
TV Mundial, apresentando a verdade em primeiro lugar. Sua manhã de sábado com muita informação. Sábado News com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, a sua noite com muita informação no Jornal Mundial, às 21 horas da noite. O seu noticiário no domingo, Revista do Domingo com Clara Bezerra, às 19 horas da noite. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Rodovinheta, estamos de volta com Boa Tarde Mundo aqui na TV Mundial e olha, um comitê de trabalho vai se reunir com setores empresariais das indústrias e do agronegócio para definir estratégias de negociação e reversão das tarifas de 50% dos impostos pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros. No domingo, o presidente Lula gravou um vídeo onde brinca sobre levar jabuticaba para Trump como forma de resolver o impasse criado após o anúncio do tarifaço. Um comitê de trabalho interministerial criado pelo presidente Lula vai se reunir com setores empresariais da indústria e do agronegócio para definir estratégias de negociação e reversão das tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos do Brasil. O grupo conta com a participação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Fazenda, e será coordenado pelo vice-presidente e titular do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin. Então é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil-Estados Unidos. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Primeiro porque ela é totalmente inadequada. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Segundo Alckmin, as 2 primeiras reuniões ocorrerão nesta terça em Brasília. A primeira, agendada para as 10 horas, reunirá setores industriais que têm mais relação de comércio exterior com os Estados Unidos, como empresas de aviação, aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados e autopeças. Devem participar entidades setoriais e, em alguns casos, as próprias empresas. No domingo, Lula gravou um vídeo onde brinca sobre levar jabuticaba para Trump como forma de resolver o impasse criado após o anúncio do tarifaço. Quem chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. As tarifas estão previstas para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Frigoríficos de Mato Grosso do Sul suspenderam a produção de carne destinada aos Estados Unidos após Donald Trump anunciar a tarifa extra de 50% sobre os produtos brasileiros. A informação foi confirmada pela imprensa, pelo governo do estado e pelo Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do estado do Mato Grosso do Sul. A produção nacional segue normalizada. A reportagem que você vai assistir é de Elisiane Vitória. Frigoríficos do estado Mato Grosso do Sul paralisam produção de carne destinada ao EUA após tarifaço de Trump. Veja a seguir. Frigoríficos de Mato Grosso do Sul suspenderam a produção de carne destinada aos Estados Unidos após Donald Trump anunciar tarifa extra de 50% sobre os produtos brasileiros. A produção nacional segue normalizada. Segundo o vice-presidente do sindicato, Alberto Sérgio Capucci,
A paralisação apenas para o mercado norte-americano é uma medida logística para evitar o acúmulo de estoques de carnes que não seriam mais vendidos. Com a nova taxação, as exportações para o ZEUA ficarão invariáveis financeiramente se não houver negociação. A Associação Brasileira de Exportações de Carnes, a ABEC, informou que houve uma redução significativa no fluxo de produção da carne voltada ao mercado norte-americano. Pelo menos 4 frigoríficos no estado interrompem a produção voltada ao mercado americano, segundo o sindicato. De Elis para o Boa Tarde Mundo. As atuações de Jair Bolsonaro e de seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, irritaram de vez o empresariado nacional, antes aliado do ex-presidente da República. Quem traz essas informações para a gente ao vivo aqui no Boa Tarde Mundo, direto do Amapá, João Pedro Coutinho, nosso repórter. E aí, João, quais são as informações que você traz para a gente sobre esse assunto? Boa tarde para você. Exatamente. Olá, Caio. Olá a todos que acompanham o Boa Tarde Mundo. As recentes atuações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, têm gerado forte irritação entre os representantes do empresariado brasileiro, antigo grupo de apoio da família. De acordo com os líderes do setor, os dois estariam rifando o Brasil em nome de interesses pessoais, e o comportamento é considerado incompatível com o cargo que Bolsonaro ocupou. Empresários têm enviado recados duros a parlamentares do Centrão. Eles não querem mais a associação com o ex-presidente e condenam a postura adotada pelo Eduardo Bolsonaro, considerada imprudente e prejudicial às relações internacionais do país. Segundo fontes ouvidas pelo blog, a frustração vem da ausência de equilíbrio por parte de Jair Bolsonaro, que deveria atuar com mais responsabilidade diante do comportamento do filho e não agir pensando apenas em sua própria situação. A principal preocupação do setor produtivo é o impacto comercial da crise diplomática com os Estados Unidos, especialmente após a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre produtos brasileiros. Empresários temem perder mercados importantes por conta do que classificam como uma disputa pessoal, entre aspas. Nesse cenário, os empresários aplaudem a mudança de postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se distanciou do radicalismo bolsonarista e passou a se posicionar contra o tarifaço de Trump. Eles afirmam que Tarcísio errou no início, mas agora estaria no caminho certo, tentando proteger o setor produtivo e os empregos, em vez de seguir alinhado ao discurso considerado extremista. Um dos entrevistados foi direto, abre aspas, é isso que se espera de político sério, alguém que pensa no Brasil e não apenas em seu grupo político, fecha aspas. Com o setor econômico cada vez mais preocupado com a instabilidade, Caio, o isolamento de Jair Bolsonaro no meio empresarial parece se aprofundar. Essas são as informações, volto com você no estúdio, muito obrigado, Caio Teles. Agradeço a sua participação, viu, João? Uma boa tarde para você e um bom trabalho para você aí no Amapá. E vindo para essa câmera rica em nutrientes, prática de carregar e versátil no preparo. A banana é um dos alimentos mais completos e acessíveis do nosso dia a dia, né? Conhecida como fast food da natureza, por já vir naturalmente embalada, ela é fonte de energia, faz bem para o intestino e até para o humor. Você sabia disso? A reportagem que você vai assistir falando mais sobre isso é de Gleison Oliveira. Acompanhe. Rica em nutrientes, prática de carregar e versátil no preparo. A banana é um dos alimentos mais completos e acessíveis do nosso dia a dia. Conhecida como o fast food da natureza, por já vir naturalmente embalada, ela é fonte de energia, faz bem para o intestino e até para o humor. Segundo especialistas, ela é um alimento coringa para o dia a dia, desde um lanche para crianças até o pré-treino de quem faz atividade física. A banana tem triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar, humor e regulação do sono.
Consumir banana como parte de uma alimentação equilibrada pode colaborar com a estabilidade emocional, inclusive melhorando os sintomas de TPM e ansiedade, segundo nutricionistas. Além disso, vitaminas do complexo B auxiliam na função neurológica. A fruta, especialmente quando ainda está um pouco verde, é excelente fonte de fibras solúveis e amido resistente, que servem de alimento para as boas bactérias intestinais. Isso favorece o equilíbrio de microbiota intestinal. A banana ainda oferece pequenas quantidades de vitamina C, vitamina B6 e compostos antioxidantes que contribuem para a imunidade. A vitamina C da fruta ajuda a proteger ainda as células contra danos inflamatórios. Também ajuda a regularizar a pressão arterial, ajuda a reduzir o risco de AVC e previne câimbras musculares por equilibrar eletrólitos. Apesar dos potenciais benéficos à fruta, a banana tem índice glicêmico moderado a alto quando está bem madura. Por isso, pessoas com quadros de diabetes ou resistência à insulina devem consumi-la com moderação e em estratégia pontual. Quando está mais verde, a banana contém mais amido resistente e fibras, o que reduz seu impacto glicêmico. Que reportagem interessante, viu, Gleidson? Obrigado por sua participação aqui no Boa Tarde Mundo. Hoje tem a Hora do Esporte com Eduardo Pires, às 18 horas, e você vai ver os destaques. O que vai ser destaque no Hora do Esporte de hoje? Olá, no Hora do Esporte. Juan Paulo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Ele foi demitido após a derrota para o Ceará no final de semana no Campeonato Brasileiro. John Kennedy vai retornar ao Fluminense. O JK, como conhecido pela torcida do Tricolor das Laranjeiras, vai voltar ao clube após o fim de empréstimo com o Pachuca do México. Chelsea vence o PSG e é campeão da Copa do Mundo dos Clubes. Pois é, uma grande vitória da equipe do Chelsea. Também você vai conferir nessa edição a curiosidade do dia, o porquê que a Globo, Record, Prime Video e também Cazé TV não tem um placar fixo nas transmissões do Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais às 6 da tarde no Hora do Esporte. Até lá! Boa Tarde Mundo chegando no final e diz aí nos comentários o que você achou do nosso novo cenário, tá ok? Para rever as nossas reportagens da edição de hoje, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TVMundialOFC, e o nosso portal de notícias, @ZeroTruthNotícias. Lembrando que às 18 horas tem Hora do Esporte com Eduardo Pires, com as informações do mundo esportivo. Não esquece, já marca na sua agenda. Uma boa tarde para você e até amanhã. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.